Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. Hoje nós vamos iniciar o curso de Medicina Legal, conforme prometido, né? Então, a prof vai iniciar por uma parte introdutória, falando o que seria a medicina legal, qual é o seu objeto de estudo, e aí a prof vai ir publicando aí as videoaulas de medicina legal, junto com as videoaulas de direito penal, junto com as videoaulas de direito administrativo, que a prof também vai ir publicando, tá? Tudo no ritmo conforme a prof vai conseguindo publicar os materiais. Beleza, gente? Hoje nós temos uma companhia. Temos o Simba aqui do ladinho na cama da prof aqui. Prof chega do trabalho, os bichinhos ficam tudo carente, né? Quem me conhece aqui já no canal sabe que a prof tem gatos, né? Então eu tenho que deixar sempre a porta aberta um pouquinho para os bichinhos circularem pela casa, né? Porque se deixar fechado eles vão miar na porta, então tem que deixar aberto. Pessoal, vamos iniciar então por uma introdução básica, tá? Gente, nesse curso então, tá? A prof aqui, ela tá utilizando basicamente, tá? Basicamente duas referências, tá? A prof tá utilizando aqui o livro do França, tá? Um livro muito bem reconhecido pelos examinadores de concurso público, tá? O doutrinador aí Genival Veloso de França. A prof está utilizando então o livro da edição de 2017, que é o livro da 13ª edição, tá? E também o livro do organizador, professor, médico, Gerson Odilon Pereira, tá? Acabou ficando errado ali, ficou Pereira, tá, gente? Mas é uma primeira edição, tá? É um livro organizado, tá? Por um curso aí de medicina. Então ele está disponível nesse site que a prof colocou aí, tá? Então a prof está montando essas aulas com base nessas duas referências. Tá ok, gente? Então, sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, deixa a prof arrumar aqui um pouquinho essa câmera, né? Que aí a prof vai ajustando conforme vai indo os slides, né, pessoal? Então, assim, gente, vamos para um conceito aí de medicina legal, tá? Existem vários conceitos. A prof trouxe aqui conceitos do Lacassagne, conceito do França, trouxe também conceito do Nério, tá? Trouxe o conceito do Parré, trouxe o conceito do professor Hélio Gomes, tá? E nós vamos olhar aqui juntos alguns desses conceitos, tá? Do que seria, então, a medicina legal, tá? O primeiro conceito trazido por Parré é o quê? A arte de relatar em juízo. Né? Por que a arte de relatar em juízo? Os senhores vão ver que a medicina legal, ela é a medicina apoiando, né? Apoiando o direito, né? Apoiando o poder judiciário na resolução dos crimes, né? Então, por isso, a arte de relatar em juízo, né? Um conceito do Nério é a aplicação de conceitos, tá? A gente ficou conceiros ali, né? Conceitos médicos aos problemas judiciais. Então, olha só, aplicação de conceitos médicos, então, aos problemas judiciais. Já o conceito do Buchner é o que? É a ciência do médico aplicada aos fins da ciência do direito. O Lacassagne fala o quê?
que a medicina legal, ela é a arte de pôr os conceitos médicos ao serviço da administração da justiça. O Genival França, né? O que França traz? Que é a medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais, né? E aí a prof trouxe aqui um conceito mais extenso, trazido então pelo professor Hélio Gomes, né? O que o professor Hélio Gomes entende então por medicina legal? E por que a prof trouxe esses conceitos? Porque nós não podemos dizer que existe um conceito pronto do que é medicina legal. A medicina legal, ela não tem um conceito específico. Cada doutrinador traz o seu conceito, tá? Então, para Hélio Gomes é o quê? É um conjunto de conhecimentos médicos, tá? E para médicos destinados a servir ao direito, cooperando então na elaboração, auxiliando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais no seu campo de ação de medicina aplicada. Olha como esse é um conceito mais elaborado, né? Então, gente, medicina legal é uma ciência que estuda o ser humano. É o quê? É o médico atuando na profissão como um perito para auxiliar o direito, tá? E o que é importante os senhores entenderem aqui, tá? Que a medicina legal, ela é uma ciência, tá? Ou seja, ela é um objeto de estudo, ela não é uma especialidade, tá? Isso é extremamente importante, tá? Isso já foi objeto de prova e ainda pode ser objeto de prova. A medicina legal é uma especialidade? Não. A medicina legal ela é uma ciência, tá? E o médico, ele não tá ali com o objetivo de tratar, de curar aquele paciente, né? Ele tá ali o quê? Para auxiliar o direito. Então, ele age como o quê? Como um perito, tá? Como um perito oficial, quando ele é concursado, ou então como um perito ad hoc, né? Quando ele é nomeado para tal, né? E aí a gente pode falar assim, por exemplo, quando um médico, um exemplo, vamos entrar aqui, a prof, por exemplo, que é policial civil. Eu vou fazer um plantão numa cidade pequena. Vou usar o exemplo de São Carlos, Palmitos, uma cidade que não tem Instituto Geral de Perícia na cidade. Aí ocorre um crime de lesão corporal. A lesão corporal é um crime que deixa vestígios. Então, o que o Código de Processo Penal diz? Quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito. Então, tem que essa vítima passar pelo exame de corpo de delito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente leva essa pessoa até um médico de um hospital, um médico ad hoc. Esse médico, ele vai funcionar como um perito. Para ele fazer o quê? Responder aos quesitos que são respondidos nesse auto, né? Em um relatório, a gente vai entrar na próxima aula nos documentos médicos legais, que são chamados de laudos periciais, tá? Mas ele é chamado formalmente como relatório, a gente vai estudar, tá? Mas aí, então, neste caso, o médico, ele atua como o quê? Como um perito, certo? Então, lembrem-se disso, tá, pessoal? A medicina legal, ela é uma ciência, tá? Ela não é uma especialidade. Beleza? Gente, então, a medicina legal. Prof, eu já ouvi vários termos sobre como a medicina legal ela é chamada. Então, assim, pessoal, cada doutrinador chama de uma maneira, tá? Há doutrinadores que chamam de medicina legal, há doutrinadores que usam de medicina legal forense, inclusive há doutrinadores que dizem que a medicina legal seria mais ampla e a medicina forense seria mais restrita,
tá? Então, por isso que são entendimentos de doutrinadores para doutrinadores, tá? De estudiosos para estudiosos. Há estudiosos que dizem que é questões médicos legais, também medicina judiciária, também é utilizada como medicina judiciária ou dos tribunais, também chamada como medicina política, mas esse termo a prof já escutou poucas vezes, tá? Mas a medicina forense é muito utilizada, tá? Também é utilizada antropologia forense, tá? Então, são termos aí que podem ser vistos, tá? E que estão sendo referenciados por medicina legal. Beleza? Vamos lá, gente, vamos continuar. Então, aqui, uma questão que a prof trouxe, que a medicina legal, ela não se ocupa apenas do indivíduo enquanto ele está vivo. Ela se ocupa, como diz o França, né? Como diz o Genival Veloso França, ela se ocupa do indivíduo do ovo, ou seja, né? Quando ele é lá, uma célula, né? E pode vasculhá-lo na escuridão da sepultura, ou seja, após a sua morte, tá? Então, o que é importante dizer? Quando a gente fala em medicina legal, as pessoas pensam em morte já de cara, tá? A medicina legal, ela estuda o vivo e ela estuda o morto, tá? Na prática, aí, esse curso vai ser muito assistido também por pessoas que querem ingressar nas carreiras aí de auxiliar médico legal. Ele é muito importante saber que o médico legal, a pessoa que trabalha com essa parte de perícias, se trabalha muito mais com o vivo do que com mortos propriamente, né? Então, a medicina legal, ela estuda tanto o morto quanto o vivo. Tá bom, gente? Eu achei muito bacana essa frase do Genival Veloso França, então eu quis trazer, tá? Gente, a medicina legal, ela é uma especialidade pluralista. Só que aqui eu poderia substituir como uma ciência pluralista, né? A prof fala tanto que ela não é uma especialidade e esse termo acabou ficando como especialidade, então ficou ruim, né? Na verdade, ela é uma ciência pluralista. Por quê? Por que ela é uma ciência pluralista? Porque ela se ocupa de diversos ramos do conhecimento, né? Vários ramos da medicina para poder aplicar as necessidades do direito. E aí nós vamos ver que a medicina, ela se desmembra em vários ramos, né? Nós vamos ver logo à frente, a prof que é do direito, né? Mas vamos supor, a gente tem a obstetrícia, a cirurgia geral, entre outros, né? Que a gente vai falar num slide à frente. Então, para poder se servir o direito de uma maneira eficiente, a medicina legal, ela vai precisar se ocupar do estudo de diversos ramos, tá? E aí é por esse motivo que muitos doutrinadores vão dizer que a medicina legal, ao mesmo tempo que ela é uma ciência, ela é também uma arte. Por quê? Ela é ciência porque ela coordena e ela também sistematiza verdades gerais em um conjunto ordenado e doutrinário. Ou seja, por que ela é uma ciência? Ela é um objeto de estudo que organiza de uma maneira doutrinária, de uma maneira ordenada, esses objetos de estudo. Por isso que ela é uma ciência. Mas, ao mesmo tempo, ela também é uma arte. Por quê? Porque ela se utiliza de técnicas, né, de métodos, de táticas de aplicação, de estudos, que vão resultar numa missão prática requerida. Ou seja, todas essas técnicas, esses métodos, essas táticas, vão objetivar o quê? Esclarecer uma verdade. Então, por esse motivo que a medicina legal, ela é reconhecida como uma ciência e também como uma arte. Olha só que bacana, gente. Vamos lá. Aquilo que a prof tinha falado, né? Que a medicina legal, ela é uma ciência que
possui ligação com os diversos ramos da medicina. Para ela poder... Por quê? Um exemplo. Para um médico perito poder auxiliar o direito numa situação de estupro, ele vai precisar de estudos da ginecologia, da obstetrícia, né? Da área de anatomia. Em relação à parte de morfologia, a parte da tanatologia que nós vamos estudar, que é o estudo dos mortos, ele vai se ocupar da parte de patologia, ele vai se ocupar de infectologia, né? Vai se ocupar de análises clínicas, né? Existe a área de cirurgia, olha, a parte de pediatria, olha só, gente, a gente trabalha, o próprio ramo do direito, ele se ocupa muito da questão, os crimes de lesão corporal, e aí por esse motivo existem lesões graves, lesões gravíssimas, e aí aqui se tem, por exemplo, a traumatologia, né? E aí nesses estudos da traumatologia, se tem que ter, por exemplo, um estudo para se analisar o tempo em que a pessoa vai ficar afastada. Então, olha como a medicina legal, ela precisa se comunicar com os outros ramos dentro da própria medicina. Se precisa fazer análises psíquicas do autor, análises psíquicas da vítima. Olha só a medicina se ocupando dos ramos da psiquiatria, né? Olha a medicina legal se ocupando dos ramos da pneumologia, da radiologia, da urologia, das clínicas gerais e etc, né? Então, por isso que a medicina legal ela é uma ciência que ela vai se ocupar dos mais diversos ramos da medicina para poder auxiliar o direito. E, claro, a relação da medicina legal com as demais ciências, né? E aí aqui a prof tinha que trazer, a prof vai reduzir um pouquinho mais a imagem da prof aqui, ó, aqui, que aí fica melhor, né? Então assim, olha, a prof trouxe isso aqui para ficar, olha, para demonstrar mais palpável, né? Porque se a prof dissesse, mas a medicina legal, ela se liga com o penal, ela se liga com o civil, ela se liga com o direito constitucional, também com o direito penal, com o direito processual penal, com o direito processual civil, com o direito penitenciário, tá, tudo bem. Vocês iriam, tá, tudo bem, ela tá dizendo que se liga. Mas de que forma? Então a prof trouxe aqui exemplos de como a medicina legal ela auxilia esses ramos do direito. E aí, olha só como. Por exemplo, no direito civil, ela vai auxiliar com exames de paternidade, ela vai auxiliar na parte dos impedimentos matrimoniais, ela vai auxiliar na parte de capacidade de personalidade civil, ela vai auxiliar nos direitos do nascituro, né? Nascituro, gente, é o bebezinho, tá? Que acabou de nascer. Ela vai auxiliar na comoriência. Comoriência, gente, é aquelas pessoas que morreram e precisa se analisar se morreram no mesmo momento, né? Ou se morreram em momentos diferentes por uma questão de bens, né? Para quem que fica os bens, né? Então, assim, olha como que a medicina legal entra no direito civil. Aí no direito penal, olha, nas lesões corporais, né? Para verificar se houve lesão, se nesse caso é uma lesão grave, se é uma lesão gravíssima, se é uma lesão, leve, se é uma lesão, né, seguida de morte, olha, se é uma sexualidade criminosa, olha, se houve um aborto legal ou ilegal, se houve um infanticídio, se houve um homicídio, se houve uma embriaguez ao volante, por exemplo, que nós temos um crime muito recorrente no Código de Trânsito brasileiro. Então, olha como é mais palpável a medicina legal auxiliando nesse ramo do direito. No direito constitucional, a dissolubilidade do matrimônio, a proteção à infância e à maternidade. Na parte processual civil e penal, psicologia da testemunha, a parte da confissão, né, do autor, a parte da acariação ali, do acusado e da vítima, né, que é colocar os dois frente a frente, das perícias, né, em geral. Na parte penitenciária, então, psicologia do detento,
né, que é o que tange, então, a concessão dos livramentos condicionais e a psicossexualidade das prisões, e, enfim, e etc., aí em relação à parte do direito penitenciário. Então, olha como a medicina legal ela é ampla no que diz respeito à aplicação aos ramos do direito, como ela auxilia nos ramos do direito. E aí a prof fala que quer fazer sempre aulas de 20 minutos, mas a prof vai dar uma passadinha nessa, tá? Para poder introduzir essa primeira aula. E aqui a gente vai falar, tá? Então, da medicina legal especial propriamente. Como que a gente vai dividir as nossas aulas, né? E como a medicina legal ela se divide, né? A prof vai analisar, na verdade, o que a prof vai entrar aqui, tá? Eu ainda não fiz um apanhado geral, o que eu vou aprofundar nesse curso, mas claro que eu vou trazer os tópicos principais do que cai em provas aí de concurso, tá? Mas assim, ó, por exemplo, a medicina legal ela se divide em antropologia forense. O que estuda a antropologia forense, gente? Ela estuda a identidade e a identificação do homem. O que estuda a traumatologia forense? Estuda as lesões corporais. E aí dentro das lesões tem as queimaduras, as sevícias, infanticídio e as asfixias, tá? E aí tem tanto sob o ponto de vista jurídico quanto das energias causadoras do dano, que aí se estuda a energia mecânica, tá? Energias físicas, energias de ordem química, que essa é uma parte extremamente extensa. Também tem a parte de sexologia forense, né, em que se vê a sexualidade sobre um ponto de vista normal, anormal ou então criminoso, né? Então que daí vai se estudar se vai se fazer esse estudo sobre o matrimônio, sobre a gravidez, sobre o aborto, vai se ver a questão da himeneologia, se vai ter crimes em relação aos atentados aos costumes, né? Que no caso, na verdade, é a liberdade sexual, né? Não mais ao atentado aos costumes, né? Mas sim a questão da liberdade sexual, que são os estupros, né? Contaminação venérea, por exemplo, tá? Que também há crimes de contaminação venérea no Código Penal. A tanatologia forense, que é um dos assuntos que os alunos mais gostam, que é o estudo da morte, tá? Então vai estudar os fenômenos cadavéricos, vai estudar as autópsias, o embalsamamento, tá? Os direitos aplicados sobre o cadáveres, etc. Tá? Também o estudo da toxicologia forense, em que se estuda os venenos, né? Os envenenamentos e as intoxicações médicos legais, tá? Abusos de drogas, entre outros. A psicologia judiciária, tá? Em que vai se estudar a questão da capacidade civil e a responsabilização penal, tá? Também a psicologia do testemunho, da confissão, a parte de inteligência, psiquiatria forense, tá? Que é o estudo das doenças mentais, das psicoses, das das psiconeuroses, das personalidades de psicopatias, simulações, dissimulações, tá? Também há aqui um exemplo de criminologia, né? Os doutrinadores trazem a criminologia aqui como o estudo do crime, do criminoso e da vítima. A criminologia em si ainda entra a questão do controle social, tá? Há também a infortunística, que vai estudar os acidentes de trabalho, doenças profissionais, tá? E também jurisprudência médica. São decisões de tribunais relativos às medicinas e ao exercício profissional. Então, que é de interesse, claro, da ciência médica e a classe, no caso, médica, né? Principalmente a questão dos erros médicos. Então, assim, gente, vocês veem como a medicina legal ela é dividida em várias áreas. E é lógico que a prof vai trazer questões de toxicologia forense, né? Essa parte de criminologia é um estudo muito voltado à criminologia, então não é um estudo que a gente vai trazer aqui, né? Mas a gente vai fazer o estudo
da tanatologia forense. A gente vai fazer um estudo de sexologia forense, sim. Nós vamos fazer agora, o próximo vídeo vai ser de documentos médicos legais, que também é muito recorrente em prova. E vamos fazer, sim, um estudo de traumatologia forense, que é extremamente amplo, porque ele vai estudar todas as energias causadoras do dano e, gente, são muitas energias, tá? Então, pessoal, aí espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula introdutória, tá? Fiquem comigo aí, tá? E espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram e não conhece meu canal, ativa o sininho, se inscreve aí e dá like aí na aula da prof. Tá bom? Aguarda a próxima aula aí. Tá bom, pessoal? Até mais. Bons estudos!